Oi, pessoal, tudo bem? Na nossa última aula de Ciência das Religiões, nós vamos também finalizar os temas sobre as doenças psicológicas, né? Nós vimos o transtorno bipolar, a crise de pânico e ansiedade. E hoje nós finalizaremos com a depressão, certo? Logo após eu falar aqui um pouquinho com vocês, eu vou colocar um vídeo, certo? De um profissional falando a respeito da doença. Que a gente fala, a gente conhece, mas nada melhor do que a palavra de um profissional, né? Para esclarecer maiores dúvidas. Né? A depressão, ela é uma doença, infelizmente ainda traz consigo muito preconceito, porque muitas pessoas não entendem, né? Não compreendem que a depressão é de fato uma doença. Muita gente diz que depressão é frescura, é coisa de gente que não tem fé, que não tem Deus no coração. Então, assim, são muitos rótulos que uma pessoa depressiva leva. Além de carregar consigo a doença, ainda tem que se submeter ao preconceito alheio, né? Porque muita gente tem aquele preconceito, não acredita que a depressão seja realmente uma doença, né? E isso só faz piorar ainda mais o estado, né, emocional daquela pessoa que está doente, né? Porque se você está passando por um momento de dificuldade, né? A depressão é uma doença muito difícil de lidar, porque ela não é uma doença que qualquer remedinho vai sarar, não, né? A depressão, ela para ser tratada é um período longo, né? Existe um tratamento para ir em busca da cura. E por muitas vezes não se consegue a cura, né? Muitas vezes consegue se controlar ela. Mas aí fica aquela coisa, a qualquer momento ela pode voltar. Tem a questão das medicações que a pessoa tem que tomar, né? Porque a doença, ela mesmo sendo no psicológico, na nossa mente, ela tem a necessidade do uso de medicações também. Tem que fazer vários tipos de terapias para poder conseguir um conforto melhor e aprender a lidar com as situações que a doença traz, porque assim é uma doença que ela é imprevisível. Você tá bem e de repente as crises chegam e as crises muitas vezes te derrubam, né? E assim, o índice, né, de suicídio é muito grande dentro das pessoas depressivas. Infelizmente, como se diz, é o limite da doença, né? É chegar ao extremo do suicídio, que é quando a pessoa não vê mais solução para aqueles seus problemas. Ela não consegue resolver, não consegue buscar ajuda, é ignorado pelas pessoas em sua volta, porque muitas pessoas, como eu já falei, não acreditam que é uma doença, e tudo aquilo sobrecarrega o paciente, até que ele chega ao limite de que não tem mais jeito, que só a morte seria a solução. Né? Infelizmente, são muitos os casos de suicídio com pessoas depressivas. Então, assim, se você conhece alguém que tenha depressão, se você já ouviu falar de uma pessoa próxima que está tendo esse problema, se você tiver a possibilidade de ajudar, tente, certo? Uma conversa, não precisa chegar e falar na doença, né? É você dar a atenção que aquela pessoa necessita. Aquela pessoa, às vezes, por muitas vezes, é uma pessoa carente de atenção, é uma pessoa que não tem aquele laço familiar, amigos, pessoas próximas para estar ali, para o que deve na hora que precisar te ajudar. Por muitas vezes são carentes disso. Né? A carência de afeto também ajuda a desencadear uma depressão. E os problemas que podem acontecer durante a vida, né? Acontece muitas pessoas quando perde um ente querido, morre alguém da família, a pessoa fica tão triste que entra nesse estado depressivo. Uma doença física pode trazer um quadro de depressão também. Então, assim, são vários fatores que podem trazer para uma depressão. Então, assim, a gente tem sempre ficar bem atento a esses sintomas, né? E se chegar um momento de acontecer com algum de vocês, sempre buscar ajuda.
se sentir diferente, sentir que alguma coisa está mudando, então buscam ajuda. A gente primeiro deve buscar a ajuda daqueles que estão mais próximos, né, da família, dos amigos, aquele círculo que está em nossa volta. A partir desse momento que você não tiver essa ajuda, buscar sim um profissional. Não é errado, não é vergonhoso buscar a ajuda de um profissional para ajudar no problema de saúde. Existe um preconceito muito grande quando se fala que o paciente precisa ir a um psiquiatra. Existe essa nuvenzinha em cima do nome psiquiatra, porque as pessoas já rotulam logo que quem vai para psiquiatra é louco. E não é. O psiquiatra ele não trata só de loucos, de pessoas que já chegaram a um extremo da loucura. Não. Uma pessoa com um quadro depressivo, ela deve procurar um psiquiatra sim, porque ele tem como acompanhar melhor e ele sim vai saber como tratar essa doença, porque ele tem uma formação para isso. Então, assim, não é vergonhoso de maneira alguma se procurar ajuda de um psiquiatra, né? Melhor procurar ajuda do que ficar sofrendo sozinho e chegar a um momento do extremo e acabar cometendo uma loucura consigo próprio, né? Que a gente sabe que, infelizmente, muitos caminham para isso. Então, vocês assistam esse videozinho que vai passar logo em seguida, certo? Prestem bastante atenção, que vai ter uma pequena atividade para vocês refletirem um pouco mais a respeito dessa doença, tá certo? O assunto hoje é a resposta a uma mensagem que a Natália Almeida me enviou, dizendo o seguinte: Drauzio, você poderia fazer um vídeo sobre depressão na adolescência e etc? Olha, depressão é um termo muito mal compreendido. Porque você briga com o namorado, fala, eu estou deprimida, briguei com o meu namorado. Você não está deprimido, você está chateada, está triste. A depressão é um quadro muito característico, que é a tristeza que não tem fim, que não acaba nunca mais. E não é só a tristeza. A depressão vem acompanhada de outros sintomas. Ela interfere com o sono. Tem gente que tem insônia quando está deprimido. Outros dormem demais nesse tipo de situação. Há o que a gente chama de síndrome amotivacional, que quer dizer o quê? Você não encontra razão para nada. Para que eu vou sair? Para que eu vou me vestir? Por que eu vou fazer a barba? Por que razão eu vou me pintar, passar batom? Parece que nada na vida vale a pena. Depressão é uma doença grave. A depressão verdadeira mesmo é uma doença grave que evolui com sintomas e esses quadros vão piorando. Quadros depressivos podem, em fases finais, levar à morte, porque a pessoa para de se alimentar, perde totalmente o interesse em lutar pela vida. A depressão pode atacar em qualquer faixa etária. Existem quadros depressivos na infância, existem quadros depressivos na adolescência e quadros na vida adulta e na velhice também. É lógico que as fases da vida em que ocorrem grandes transformações são aquelas em que a depressão pega mais forte. Na passagem da adolescência, por exemplo, a adolescência é uma fase muito crítica para quadros depressivos. A depressão que acompanha muitas mulheres na fase de menopausa, por exemplo, e na velhice, aquela pessoa de idade, aquele senhor, aquela senhora que de repente perde o interesse em continuar vivo, perde o apetite, não se alimenta e o quadro vai piorando. Quando você convive com uma pessoa depressiva, precisa muito cuidado no tratamento, porque a tendência dos parentes, das pessoas ligadas a ela, o que é? É dizer, não, você tem que reagir, olha, tem aniversário de fulano, levanta e vamos. A última coisa que uma pessoa deprimida quer é ir a um aniversário, é encontrar os amigos, porque ele, quieto na casa dele, ainda consegue segurar o quadro, mas quando ele se expõe socialmente, fica muito mais difícil. Depressão precisa de diagnóstico e tratamento. Tratamento o que é? Existem os tratamentos medicamentosos e os tratamentos que envolvem a parte psicológica. Hoje não se faz mais essa divisão. Hoje a tendência dos psiquiatras é juntar
os dois tratamentos. E aqui eu aproveito para responder a pergunta, para responder a sugestão da Isadora Troian, que diz: seria interessante alertar sobre o uso consciente de antidepressivos. A Isadora toca um ponto importante, porque os antidepressivos têm um papel fundamental nos quadros de depressão. Muitas vezes, a pessoa 2, 3 semanas depois de tomar os medicamentos, completamente o comportamento, a visão do mundo, o interesse pelas coisas comuns da vida. Agora, o que acontece hoje é que a menor tristeza, os médicos costumam receitar antidepressivos. Quem mais receita antidepressivo não são os psiquiatras. É o ortopedista que receita, é o clínico geral, é o ginecologista. Então existe um consumo exagerado de medicamentos antidepressivos. Brigou com o namorado, toma antidepressivo. Perdeu um amigo, toma antidepressivo. A vida tem fases tristes e a gente tem que enfrentar essas fases. Fazem parte do cotidiano. Os antidepressivos têm que ser usados com muito critério, por pessoas habituadas a lidar com eles. E eles têm uma característica que é praticamente comum a todos. Eles levam algum tempo para agir. Esse tempo vai de quando? No mínimo 2, 3, 4 semanas. E isso é um problema, porque a pessoa começa a tomar o remédio, começa a ter os efeitos colaterais e não vê benefício nenhum. Já estou tomando há 2 semanas, não melhorei, e para de tomar. Normalmente, sempre os médicos têm que esclarecer, dizer: olha, você precisa tomar isso umas 3 ou 4 semanas para começar a ver se o efeito vai ser favorável no seu caso. E também, depois que você vem fazendo um tratamento antidepressivo por algum tempo, não pare os remédios imediatamente. Eles têm que ser retirados escalonadamente. As doses têm que ser diminuídas devagar até suspender completamente a droga. Tá bem? A depressão é uma doença grave. Muita gente, por desconhecer os sintomas, pensa que a pessoa com depressão só vive quieto e triste pelos cantos. Mas é bom reforçar que nem sempre ela se apresenta dessa maneira. Ela pode ser confundida com tristeza no primeiro momento, um sentimento comum que faz parte da vida de qualquer um de nós. Mas diferente da depressão, a tristeza é passageira. Você pode ficar 2 ou 3 dias desanimado, mas com certeza vai passar. Na depressão, a evolução não é tão simples assim. Quando uma pessoa está deprimida, várias áreas da vida são afetadas, não só o humor. São sinais que podem ser completamente opostos, mas se caracterizam pela intensidade. A pessoa pode ter falta de apetite ou fome exagerada, insônia ou sono excessivo, ganho ou perda de peso. Além disso, é comum sentir ansiedade, irritabilidade, falta de libido e principalmente um forte sentimento de desesperança que nos extremos pode levar a pensamentos suicidas. Se você conhece uma pessoa que apresenta esses sintomas, converse com ela e a incentive a buscar ajuda. Se você mesmo estiver se sentindo assim, reúna forças e procure um especialista, porque existe tratamento. Lembre-se, depressão não é frescura nem sinal de fraqueza. Frases como "vai passar" não ajudam o paciente com depressão. Trata-se de uma doença. Aí vocês respondem, mandem para mim, para eu poder fazer a correção, incluir na nota de vocês do 4º bimestre, tá certo? Então, não deixem de fazer de maneira alguma, tá bom? Beijão!